Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, já peço para você deixar o seu like, comenta também e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, como vocês viram aí na descrição, o meu relato de parto cesárea, como foi, o que eu achei, por que que eu fiz o parto cesárea, se foi escolha ou não, se foi orientação médica ou não, vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, então bora lá comigo. Então, pessoal, desde o começo da minha gestação, quando eu descobri, eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria muito de ter um parto normal. Por quê? A minha mãe teve, a minha sogra também teve, e assim, no meu ver, era um meio mais seguro pra mim e um meio que a recuperação fosse mais rápida, né? Porque quem já teve parto normal sabe que o momento da dor é ali naquele momento que o bebê tá pra nascer. Na hora que o bebê nasce, acaba a dor, você se recupera bem mais fácil, bem mais rápido, é bem melhor a recuperação do que a cesárea, né? Eu falo assim porque teve vários casos que eu ouvi e tudo mais, que a cesárea demora um pouco mais, né? E eu não queria, né, passar pela cesárea, e aí eu fiz todo o procedimento para mim poder ter um parto normal, né? A partir do meu 4º mês de gestação, eu comecei a fazer aulas de pilates para poder ajudar a fazer os exercícios, os treinamentos, tudo certinho, para poder o bebê encaixar certinho, para que eu pudesse ter esse parto normal. Então eu fiz aí até mais ou menos quase 9 meses de gestação, acho que eu parei com 8 meses e pouquinho, se eu não estou enganada. E só parei também porque no final a gente fica muito cansada, né? Fica muito pesado, e aí como o bebê já estava encaixadinho, aí fica aquela pressão, né, assim mais embaixo, no pé da barriga, então tava já ficando mais desconfortável para eu estar fazendo os exercícios, por isso que eu dei uma pausa. Mas fora isso eu fiz sempre e continuei fazendo aqui alguns que eu consegui em casa também para poder estimular, né? E aí o que aconteceu? Nas consultas que a gente estava indo, o bebê tá crescendo muito bem, graças a Deus, estava engordando muito bem, a doutora falando que ele estava super saudável e tudo mais. Mas quando a gente entrou no 9º mês, eu estava de 37 semanas e 5 dias, se eu não me engano. E aí a gente foi pra consulta, né, pro pré-natal, porque quando a gente entra no 9º mês, as consultas são semanalmente. E aí a gente foi pra consulta e a médica falou, né, que o bebê ele estava ótimo, estava engordando, cada semana ele engordava mais, 300 a 400 gramas, estava ficando muito grandão, e aí ele já estava beirando uns 4 quilos pela ultrassom da médica. Ele já estava com 51 centímetros e beirando aí 4 quilos. E aí a médica me orientou, ela falou assim, olha, tem casos quando o bebê é grande assim como o seu, que acontece do bebê vir com os ombrinhos um pouquinho mais larguinho, e acontece também de quando, né, sai a cabecinha, pode ser que ele fique enroscado pelos ombros, tá? É uma coisa que acontece, mas é um risco que eu te falo também, que existe, né? Não dá pra gente fingir que não existe, porque existe o risco do bebê ficar ali preso pelos ombrinhos, e aí na hora do parto, a gente precisa fazer alguma manobra com você, né? Erguer a sua perna ou fazer uma manobra para poder retirar o bebê caso isso aconteça. E nessa manobra, pode ocorrer de acabar fraturando a clavícula do bebê, né? Nessa de virar a gente para fazer a manobra, tudo, ou de tentar puxar o bebê, acaba quebrando a clavícula dele. E aí, ela falou que a recuperação, se acontecesse isso, a recuperação do bebê é rápida, né? Porque eles se recuperam rápido, mas ele teria que ficar com o bracinho enfaixadinho e tudo mais, para poder se recuperar. E aí, no mesmo instante, eu fiquei desesperada, sabe? Eu fiquei assim, assustada, desesperada, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, né? De todas as hipóteses que eu colocaria, que eu tinha colocado na minha cabeça sobre o parto normal, eu não consegui por conta de alguma outra coisa, pressão, ou se o bebê tivesse com algum outro problema que a médica falasse, ó, não dá pra ter o normal. E aí eu não tinha parado pra pensar nisso, né? E aconteceu, e a médica falou, olha, você tem uma escolha, a gente pode esperar
né, pra induzir o parto, porque até então o bebê não tava, não dava sinais de que tava vindo, né, pra gente poder ter o parto ali. E a data prevista do bebê tava pro dia 20 de março. E isso era, acho que foi no dia 11, se eu não me engano, que a gente foi ao médico, né? E aí a médica falou: olha, você pode optar por esperar para ter o seu parto normal que você queria, ou você pode ter a cesárea, aí vai de você. E aí, gente, eu confesso que eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, né? Porque imagina só, se acontece, né? Era uma possibilidade. Se não é todos os casos, porque eu já vi várias pessoas falando, ah, é porque ai, minha sogra, minha mãe teve bebê de 4, 5 quilos, não aconteceu nada. Tudo bem, gente, cada um é cada um, mas tem um risco. E eu não ia pagar para ver se acontecesse isso comigo, jamais eu ia me perdoar por uma escolha minha, por uma vontade minha, sabe? De ter o meu parto normal porque eu queria, para ser melhor para mim, para minha recuperação, sendo que o meu bebê poderia vir com esse risco e acontecer isso, jamais eu ia me perdoar se ele se machucasse, sabe? Então eu fiquei muito nervosa. Saí do consultório chorando, não tinha tomado nenhuma decisão ainda. A médica falou: vai pra casa, pensa no que você quer fazer, depois você me avisa. E aí eu fui, saí do consultório, gente, não me aguentei, chorei muito, porque eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, né? E aí no carro mesmo, antes de a gente vir embora, eu conversei com meu marido pra gente resolver o que a gente ia fazer, porque eu tava muito preocupada, sabe? E se a gente fosse esperar mais uma semana, né? Porque até então era pra próxima semana, no dia 20. Se a gente fosse esperar mais, o bebê ia engordar mais ainda, porque a cada semana ele tava engordando 300 gramas, 400 gramas, então ele ia passar dos 4 quilos. Então não tinha necessidade de eu ficar esperando, sabe? Mais tempo. Então veio do meu coração, sabe? Parece que foi Deus que falou: olha, filha, tenha sua cesárea, faz a cesárea que é mais seguro, seu bebê vai vir bem, pelo menos você fica tranquila. Então foi o que eu fiz, conversei com meu marido, a gente decidiu, vamos fazer cesárea, por mais que era uma coisa que eu não queria mesmo, tava em últimos planos, sabe, só se realmente alguma coisa acontecesse pra mim mudar de ideia, que foi o que aconteceu, né, sobre esse caso. E aí eu decidi com meu marido e a gente decidiu para ter no 2 dias depois, né, que o bebê já estaria com 38 semanas, a médica 39 semanas, 39. A médica falou: a partir das 39 semanas você pode escolher fazer cesárea no dia que você quiser, que o bebê já está bem, já está madurinho, ele tá forte, está gordinho, então você pode escolher o dia. E então a gente escolheu, né, pro dia 14, que era na quinta-feira. Aí eu liguei pra médica, fiz toda a papelada, né, a gente marcou a cesárea. E aí fomos no dia 14, cedinho, a cesárea estava marcada para 7 horas da manhã. Aí era pra gente chegar 1 hora antes lá no hospital, né? Eu tive no hospital da cidade vizinha, de Bitinga. E aí nós chegamos lá às 6 horas da manhã, demos a entrada, tudo nas papeladas, as documentações. E aí eu já me internei. Foi a minha mãe e meu marido comigo, né? Meu marido que assistiu o parto, tá? E a minha mãe ficou lá na salinha de espera, né? Aí meu marido assistiu o parto. E aí, quando eu entrei, eles dão uma roupinha pra gente, aquelas roupinhas humilhantes, né? Que não fecha atrás. A gente fica lá totalmente, né? Com o bumbum exposto. Mas tudo bem. E aí a enfermeira pediu pra mim colocar essa roupinha. E aí já me deitaram na maca. A enfermeira veio um enfermeiro e uma enfermeira. A enfermeira colocou acesso em mim e a enfermeira colocou, acho que é a sonda que fala, né? Pra fazer o xixi. Aí ela introduziu lá a sondinha. Mas eu tinha esquecido, gente, desse detalhe, que ia colocar essa sonda. Então não deu nem tempo de eu reagir, né? De eu falar assim: nossa, eu tô com medo, tô nervosa. Não. Porque ela falou assim: olha, eu vou colocar agora, tá bom? Aí eu falei: tá bom. Enquanto o enfermeiro tava fazendo lá, colocando o acesso, ela já colocou a sondinha. E muitas falam que é terrível, né? Que dói muito, dói mais do que a anestesia. Mas pra mim, no meu caso, colocar a sondinha foi tranquilo. Só ardeu um pouquinho ali na hora, mas foi coisa de 2 segundos. Ela colocou super rápido. Não sei se foi a mão da enfermeira, que foi leve e tudo. E ela colocou rapidinho, não doeu nada.
Assim, só deu uma ardidinha, e aí fica um pouquinho desconfortável, né, porque a gente não está acostumado com um caninho ali, né, na nossa região, mas deu tudo certo. Aí o enfermeiro colocou acesso, e eu tava de avental, meu marido colocou a touquinha na minha cabeça, colocou aquela touquinha também no pé, né, e aí a gente já foi pra sala de cirurgia, e aí eu fui de começo, fui de cadeira de rodas, né, me colocaram na cadeira e me levaram, meu marido ainda ficou lá na salinha de espera, que ele ainda não pôde entrar. E aí eu fui pra salinha lá de cirurgia. Aí estava o anestesista, eu acho que o enfermeiro também junto. E aí eles foram me preparando enquanto a equipe ainda estava chegando. A minha médica ainda estava para chegar. E o outro médico também que ia fazer a cirurgia, a pediatra também. E a pediatra já tinha chegado. Aí eles estavam na sala e o enfermeiro foi me preparando, conversando comigo, né, colocando aqueles aparelhinhos para medir a pressão, né, os batimentos, tudo certinho. E aí o anestesista também estava lá, e ele foi me explicando como que ia funcionar, tudo, sabe, me tranquilizando bastante. Mas eu confesso que eu tava nervosa, né, porque meu marido ainda não tava ali comigo, eu tava meio, né, sozinha, né, entre aspas, esperando. E aí depois que eles colocaram, né, o aparelhinho, tudo para medir a pressão, eles me sentaram na maca, né? Aí eu fiquei sentada, assim, aí o enfermeiro se apoiou na minha frente, né, pra eu poder apoiar assim no ombro dele. Aí ele falou: "Você apoia aqui no meu ombro, fica inclinada para frente", né? Eu tava sentada. Aí eu me inclinei. Aí ele falou assim, ó, a anestesista tava conversando comigo o tempo todo e falou: ó, vou passar um geladinho aqui nas suas costas, você vai sentir, tô passando os meus dedos, né, que ele fez o toque certinho lá pra saber onde seria a melhor posição pra colocar a hack, né, a anestesia. E aí, todo o passo a passo que ele ia fazendo, ele ia me avisando, sabe? Então eu fiquei mais tranquila. E aí eu tava lá apoiada no enfermeiro, né, quietinha, ele falou assim: não se mexe. E aí eu vou colocar, e quando eu colocar você vai sentir as suas pernas dormentes. E aí a gente vai te deitar, tá bom? Imediatamente. E aí foi o que ele fez, ele colocou. No começo eu senti, ele colocou geladinho, né, o álcool. Aí eu senti que ele introduziu, né, a injeção, né. E aí eu senti um líquido, eu senti quando o líquido saiu. Aí senti um pouquinho geladinho, aí deu um pequeno desconforto assim, mas foi só isso. E depois senti ele colocando a agulha bem fininha, super fina mesmo. Aí quando ele colocou a agulha e tirou, já comecei a sentir minhas pernas dormentes e ficaram quentes as minhas pernas. Ele falou assim: suas pernas vão ficar quentinhas, tá? E dormentes. E foi o que eu senti. Aí logo que eu senti que ele tirou a agulha, o enfermeiro me deitou. Aí eu fiquei deitada, né, com os braços abertos lá, aí eles colocaram o pano. E aí, daí eu não sentia mais nada, né, da cintura pra baixo, não senti nada, nada mesmo. Minha perna tava totalmente imóvel, eu só tava quentinha e formigando um pouquinho. E não doeu nada, viu, a hack, tudo que eu pensei que ia doer, porque, gente, eu não tava preparada realmente. Um dos erros que eu tive foi não me preparar para a cesárea, caso eu precisasse. Eu tava tão focada no parto normal que eu não me preparei para a cesárea, sabe? Então eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia que ia ter a sondinha que ia passar. Eu esqueci totalmente. Até sabia, mas eu esqueci. Esqueci dessa hack, dessa injeção, porque eu não tava contando com isso, literalmente, sabe? Então eu esqueci de todo esse processo. Acho que por isso que eu não fiquei com tanto medo, porque minha cabeça ainda tava meio que processando, sabe? As informações. Então foi pra mim tranquila essa parte, não senti dor nenhuma na hora de colocar a anestesia, a hack. E aí eu fiquei deitada, com os braços abertos, e logo em seguida eu comecei a sentir o cheirinho, né? Porque eles fazem o corte com laser, né? Então você sente aquele cheirinho de queimadinho, né? Mas não sentia dor nenhuma, só senti o cheirinho mesmo. E aí já chamaram meu marido, ele entrou, ficou ali comigo, ele tava gravando, né? E aí comecei a sentir, gente, um pouco de falta de ar, sabe? Não sei se vocês perceberam. Se vocês não assistiram, assistam o vídeo do meu parto, que lá na hora que eu estava deitada, eu comecei a sentir um pouquinho de falta de ar, sabe? E um pouco de ânsia. Só que o enfermeiro falou que era normal, eu senti ânsia mesmo, porque é por conta da anestesia. E aí eu fiquei com um pouco de falta de ar, só que daí foi passando um pouquinho. E aí depois que
que eu fiquei deitadinha, né? Aí a médica já falou comigo, olha, você tá escutando? Eu tava assim tão perdida, sabe? Então, por conta da anestesia e da falta de ar que me deu, realmente, que eu não tava nem prestando atenção. Então, o bebê já tava com um chorinho ali e eu não tava nem escutando. Aí a médica falou assim, olha, se você tá escutando, seu bebê tá chorando. E eu não tava escutando, aí que eu fui prestar atenção. E aí o médico falou, olha, a gente vai fazer uma pressãozinha que é pro bebê sair, tá? E aí eles fizeram a pressão, também não senti dor nenhuma nesse momento, só senti, né, a pressão, porque você sente seu corpo se mexendo. Senti a pressãozinha, o bebê saiu, e aí a médica me mostrou tudo. Até então tava tudo bem, eu tava com um pouco de falta de ar, mas era pouquinho, então tava tudo bem. Só que na hora que o bebê saiu, gente, não sei o que aconteceu. Não sei se é porque eu comecei a chorar, né, de emoção, pelo bebê ter saído, eu senti muito mais falta de ar. Eu comecei a ficar sem fôlego, literalmente, fiquei desesperada, sabe? Mal e mal consegui olhar ali pro bebê. E eu já comecei a me sentir mal, me sentir com falta de ar. Aí começou a me dar vontade de tossir. E eu não conseguia, sabe? Eu tentava tossir, saía aquela coisinha assim de nada. E aí começou a me dar falta de ar. E eu fiquei desesperada. E aí tiraram o bebê, tudo. Aí o anestesista tava me acalmando, a médica me acalmando, falando calma, é assim mesmo. Vai passar, é por conta da anestesia, porque tirou o bebê, tudo, mas vai passar. E aí acho que eles regularam lá, né? Eu não sei o que eles fizeram lá. Deram uma regulada na anestesia e aí melhorou. E aí foi melhorando, aí eu fui conseguindo voltar, gente, mas foi uma coisa super rápida, sabe? Foi coisa de 30 segundos, nem isso, mas pra mim foi 3 horas, sabe? Foi uma sensação terrível, desesperadora mesmo, que eu fiquei assim, gente, até hoje, quando eu lembro eu fico, sabe, assim, traumatizada, porque pra mim essa parte foi terrível, eu pensei que eu ia morrer, porque eu fiquei sem ar completamente, eu tentava tossir, e não saía, sabe? E eu tentava falar que eu tava com falta de ar, que eu não conseguia respirar. Malemar saiu, eu falava assim pra ele, não consigo respirar. E aí eles regularam lá e foi começando a voltar aos pouquinhos. Mas foi muito, muito desesperador. Essa parte pra mim foi a pior, eu acho, sabe? E aí depois, logo que o bebê saiu, eles levaram o bebê, né? O meu marido saiu da sala também, eles pediram pra ele sair. E aí, enquanto eles ficaram lá, né, fazendo a colagem, tudo, foi colagem o meu, tá? Só deram um pontinho em uma ponta e a outra pontinha. O restante da cirurgia foi tudo colado. E aí, depois que eles fizeram lá, já me levaram pro quarto, né, lá na maca, tudo. E aí, você precisa ficar deitada por 6 horas, não pode levantar a cabeça de jeito nenhum. Você precisa ficar deitada, não pode comer nada também. Eu estava de jejum já fazia mais de 8 horas, né? Porque eu tava de jejum desde a noite anterior. E aí eu tava morrendo de fome, mas não podia comer nada, nem tomar água nenhuma. E dá muita, muita sede e não podia tomar água. E eu fiquei deitada por 6 horas sem levantar a cabeça, né? Aí lá no quarto meu marido ficou comigo, minha mãe ficou comigo também. E logo depois que eu cheguei no quarto, acho que demorou uns 40 minutinhos, o bebê já veio também naquela... É tipo um bercinho, né? Um carrinho com bercinho. E aí colocaram ele do meu ladinho ali, tudo. Meu marido e minha mãe ali comigo. E eu tava bem sonolenta, né? A gente fica bem sonolenta, não conseguia sentir nada, né? Demorou bastante, assim, só foi passar realmente depois das 6 horas, gente. Começou a passar bem pouquinho, assim, o efeito da anestesia, sabe? E aí depois que passou, deu as 6 horas, as enfermeiras vieram pro quarto, aí me levantaram, né? Me colocaram no chão, né? Se apoiaram em mim, uma enfermeira de cada lado, e me levaram para poder tomar banho. E aí me ajudaram a tomar banho, tudo, eu não tava conseguindo. Minha perna ainda tava um pouco bamba, sabe? E aí elas me seguraram, me ajudaram a tomar banho, me trocaram, tudo. E aí depois me voltaram, aí eu fui pra cadeirinha lá, né, que tinha lá do lado, sentei um pouco na cadeirinha pra mim poder comer, e aí só depois dessas 6 horas que eu consegui comer tudo, aí eu vi o bebê, consegui dar de mamar pro bebê, tudo, ele nasceu, graças a Deus, muito bem, muito saudável, mas o que me preocupou foi que ele já estava com um cordãozinho enrolado 2 vezes no pescocinho dele, a médica falou, né, depois que ela veio a gente no outro dia,
Ela falou que o bebê tava com o pescoço, com o cordão enrolado 2 vezes assim no pescocinho dele. E aí já fiquei mais preocupada ainda, né? E ela falou que realmente ele nasceu com os ombrinhos bem larguinhos. Ele nasceu com 3,830 kg. Não chegou a bater os 4 quilos, mas mesmo assim, né? Não ia arriscar. Mas mesmo assim é um bebê grande, né? Pelo tamanho. E ele nasceu com 52,5 cm, gente. Eu nunca tinha visto um bebê tão comprido desse jeito. O máximo que eu vi foi bebê de 50 centímetros, 51, mas o meu veio com 52,5 ainda. E 3,830 kg, bebê bem gordinho, bem saudável, com a honra e glória do Senhor. Foi tudo bem, sabe, a cesárea, né, tirando aquele fato, né, da minha falta de ar. Só que, como eu falei pra vocês, eu queria muito ter tido parto normal. E até hoje eu penso isso, sabe? Agora eu estou com 7 dias, né? Pós cirurgia. O bebê tá fazendo 7 dias hoje. E eu falo assim que a dor, gente, é muito ruim, pelo menos pra mim. Eu sei que tem pessoas que se recuperam mais rápido, mas pra mim tá sendo um processo muito desafiador, sabe? Eu sinto bastante, no começo lá no hospital, eu tava sentindo muito o útero ali contraindo pra voltar, né? E aí vem a menstruação, o bebê acaba de sair, já vem ali o sangue na hora. Vem a menstruação ali, vem bastante mesmo. E o útero fica contraindo, então dói. E a parte que foi cortada, né, ali da cesárea também dói. E até hoje tá doendo, sabe? Eu tenho que andar um pouco devagar ainda. Pra mim tossir é terrível, porque dá uma impressão que vai abrir, né, ali o corte e sair tudo. Os órgãos, você tem a impressão que eles estão assim, ó, dançando dentro de você, porque eles estavam todos comprimidos, né? Depois que sai o bebê, eles ficam ali todos, parece que perdidos. Então é uma sensação bem estranha. Mas, assim, é dia após dia, né? É uma coisa que eu fiquei, eu fiquei com um pouco de receio, um pouco de medo, mas eu já perguntei para 3 pessoas, 3 médicos, né, enfermeira e médico, e falaram que é normal, mas mesmo assim ainda fiquei um pouco preocupada. Foi sobre a minha falta de ar, que ainda eu sinto um pouco de falta de ar quando eu tô sentada, ou principalmente quando eu tô deitada, né, à noite para dormir, vem aquela falta de ar, um pouco de dor no peito. E os meus pés, gente, por incrível que pareça, na minha gravidez inteira eu não tive inchaço nenhum, nem no nariz e nem nos pés. Mas depois da cesárea, os meus pés, eles estão parecendo uns pão grande, gordos. Estão muito inchados mesmo. Tudo que eu não tive de inchaço durante a gravidez, eu tive de inchaço nos pés agora, depois da cirurgia. Os meus pontos, né? Os meus pontos não, né? A cirurgia, porque foi colada, dói, sabe? Eu tô tomando medicamentos que a doutora colocou pra mim, tudo pra dor, né? Pra dor de cabeça se eu tivesse, mas eu não tive dor de cabeça, graças a Deus. É mais a dor de cólica mesmo, por conta do útero, né? E a dor ali na região da cesárea, onde foi feito, né, o corte. E aí eu tô fazendo os medicamentos, o uso dos medicamentos, tudo, mas tá passando dia após dia. Cada dia eu acordo um pouquinho melhor, tudo. Mas o que fiquei com medo mesmo foi sobre essa falta de ar, um pouco de dor assim no peito, sabe? E dor nas costas também, principalmente na hora de deitar. Não sei se é normal ou não, se você tá assistindo também sentiu isso, deixe aí nos comentários, tá? Pra gente trocar uma ideia, tudo. Mas no geral foi isso, gente. Mas mesmo assim eu falo que se eu pudesse escolher, se o bebê fosse vir, né, de uma maneira saudável, se fosse seguro para ele ter vindo, a médica tivesse falado, olha, tá tudo bem, o bebê vai poder vir saudável, de parto normal, eu teria 1000 vezes escolhido fazer o parto normal, gente. Por mais que eu sei que a dor é insuportável, uma dor muito grande, mas eu falo que pra recuperação, pra mim seria muito melhor. Porque eu só consigo dormir de barriga pra cima, não consigo dormir de lado. É muito difícil pra tomar banho, sabe? Nos primeiros dias tava tendo ajuda pra tomar banho, agora eu já tô tomando banho sozinha. Mas é bem difícil, é bem complicado. Tem dias que amanhece doendo mais a região ali da cesárea. Tem dias que já tá mais tranquilo. Mas é recente, né? Eu sei que é porque tá recente ainda, né? Tem um bom tempo ainda pela frente pra se recuperar totalmente. Mas eu falo que eu preferia muito mais ter passado pela dor do parto normal
do que ter tido a cesárea, mas foi por um bem maior, foi pela segurança, né, do meu bebê, e eu não pensaria duas vezes, né, se eu tivesse que escolher novamente, eu teria escolhido novamente cesárea, porque eu não ia pagar pra ver se Deus me livre e guarde acontecesse qualquer coisa, né, dele não conseguir nascer e tudo mais. E ele tá bem saudável, graças a Deus, é um bebê lindo, saudável, gordinho, já engordou essa semana, que ele já completou uma semana de vida, já engordou, já tá maior também, sabe? E tá sendo uma experiência muito desafiadora, mas ao mesmo tempo muito gostosa, muito bom pegar ele, ver a carinha dele, ver ele dando as risadinhas dele, é uma delícia, gente. E é isso, esse foi o meu relato de parto cesárea, né, que eu tive que fazer, mudar os planos de última hora, mas eu falo que é sempre os planos de Deus, nunca é os nossos planos, né? Depender da gente, a gente faz as nossas escolhas, mas é Deus que dá a última palavra. Então, eu creio que deu tudo certo, Deus que me guiou, Deus que me deu sabedoria para mim, para o meu marido, para a gente tomar a decisão correta de ter a cesárea, para o nosso bebê vir saudável, vir perfeito, e pela honra e glória do Senhor, tudo deu certo, né? A recuperação para mim é a parte difícil, mas vai passar também, né? É um processo também, daqui a pouco passa, daqui a pouco já não vou sentir mais nada. O que importa é que o bebê tá com saúde, tá bem, graças a Deus. E é isso, pessoal, esse foi meu relato de parto, cesárea. Conta também pra mim, deixa nos comentários se o seu parto foi normal, foi cesárea, que eu vou adorar saber, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no nosso canal também e acompanhe os nossos próximos vídeos aí com a nossa rotina nova agora, com o nosso nenenzinho Ravi, tudo novo, tudo diferente, aprendizado. Nós vamos compartilhar tudo com vocês, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!